E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos começar o estudo de geometria analítica. Vamos começar a aula com a locação de pontos no gráfico cartesiano. Vejam o gráfico. Nós temos o eixo horizontal, que é o eixo X, eixo das abscissas, eixo vertical, o eixo Y, eixo das ordenadas. Em cima, à direita, nós temos o primeiro quadrante. É o quadrante de coordenadas positivas. À esquerda, em cima, temos o segundo quadrante. X é negativo e Y é positivo. Embaixo, à esquerda, temos o terceiro quadrante. Ele é o quadrante de coordenadas negativas. X é negativo e Y é negativo. E embaixo, à direita, o quarto quadrante. X é positivo e Y negativo. Vamos locar o ponto A. No ponto A é um par ordenado, x é igual a 2 e y igual a 3. Marcamos então 2 no eixo x e 3 no eixo y. Temos assim o ponto A. Ponto B, x é igual a menos 1 e y, 2. No eixo x, marcamos o ponto menos 1, no eixo y, o ponto 2. Temos assim o ponto B. O ponto C tem x igual a 2 e y igual a 0. Notem que o ponto C está em cima do eixo x. A condição para que um ponto pertença ao eixo x é que o y seja igual a 0. E o ponto D tem x igual a 0 e y igual a 1. Notem que ele está em cima do eixo y. A condição para que um ponto pertença ao eixo y é que o x seja igual a 0. A segunda parte da aula vai calcular a distância que separa dois pontos. Vejam a definição da fórmula. Nós temos o ponto A de coordenadas xa e YA e o ponto B de coordenadas xB e YB. A distância que separa no eixo x o ponto xa do ponto xB é xB menos xa, que nós podemos chamar de ΔX. Vamos aproveitar e deslocar ΔX para cima. É a base desse triângulo retângulo, é um dos catetos desse triângulo retângulo. No eixo y, a distância que separa YA de YB é YB menos YA, que podemos chamar de ΔY. Vamos agora transferir ΔY para a direita. É a altura desse triângulo retângulo, é o outro cateto dele. E a distância que separa os dois pontos, vamos chamar de D. Dá para usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, d ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, ficamos com d igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E esta fórmula também pode ser escrita desta outra forma. d igual a raiz quadrada de ΔX é xB menos xa ao quadrado. E ΔY, YB menos YA ao quadrado. Vamos aproveitar agora para fazer um exercício calculando a distância de dois pontos. Vejam o exercício. Encontre a distância entre os pontos A, 1, 2 e B, 4, 6. A distância entre os pontos é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. ΔX é o mesmo que xB menos xa, 4 menos 1, ao quadrado. E ΔY seria YB menos YA, 6 menos 2 ao quadrado. Fazendo a conta, 4 menos 1, 3. E 6 menos 2, 4. Ficamos com raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado, 16. E 9 mais 16, 25, cuja raiz 5. A próxima parte vai ser a definição de ponto médio. Ponto médio é o ponto que divide um segmento AB ao meio. Veja a definição. Nós temos o ponto A de coordenadas xa e YA. E o ponto B, coordenadas xB e YB. O ponto que divide o segmento AB ao meio é o ponto M, o ponto médio. Ele tem coordenadas xm e ym. Xm divide o segmento xa-xb ao meio. Então, para encontrar o valor de xm, basta encontrar a média aritmética entre xa e xb. Como nós tiramos a média aritmética?
Basta somar os números e dividir por 2. Por isso, xm é igual a xa mais xb sobre 2. Da mesma forma, ym está entre ya e yb. Por isso, ym é igual a ya mais yb dividido por 2. Vamos aproveitar para fazer um exercício de ponto médio? Vejam o exercício. Calcule o ponto médio do segmento AB, dado A, 2, 3, e B, 8, 5. O x médio, xm, é a média do x do ponto A com o x do ponto B. Então, xm é igual a xa mais xb sobre 2. xa é igual a 2 e xb, 8. Então, xm fica 2 mais 8 sobre 2. 2 mais 8, 10, que dividido por 2 é igual a 5. Agora, o y médio, ym, é ya mais yb sobre 2. Ya é igual a 3 e yb, 5. Ficamos com 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5, 8, e dividido por 2, 4. Vamos agora ver a condição de alinhamento de 3 pontos. Você sabe que por um ponto passam infinitas retas. Por 2 pontos distintos, uma única reta. E por 3 pontos? Depende. Se eles estiverem realmente alinhados, uma única reta. E se não estiverem alinhados, esses 3 pontos vão formar 3 retas em um triângulo. Vejam um exemplo. Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C, formando assim o triângulo ABC. Esse triângulo possui uma certa área. Se nós aproximarmos o ponto C um pouquinho da reta AB, do segmento AB, a área desse triângulo vai diminuir. Aproximando um pouquinho mais o ponto C da reta AB, do segmento AB, esse triângulo, esta área, vai diminuir um pouquinho mais. E o que acontece se nós colocarmos o ponto C em cima da reta AB? A área vai ser igual a 0, porque os 3 pontos estarão alinhados, eles não formarão um triângulo. Quer dizer que para que 3 pontos estejam alinhados, basta que a área seja igual a 0. E como calcular a área? Através de um determinante. Vejam a montagem do determinante. Temos o ponto A, de coordenadas xa e ya. Ponto B, coordenadas xb e yb. E o ponto C, de coordenadas xc e yc. Nós substituiremos esses 3 pontos dentro do determinante. xa, ya na primeira linha, xb, yb na segunda linha e xc, yc na terceira linha. Para que exista o determinante, a matriz tem que ser quadrada. Por isso, acrescentamos 1 na última coluna. Calculando o determinante, supondo que ele seja igual a 0, a área vai ser igual a 0. E se a área for igual a 0, os pontos estarão alinhados. Portanto, se o determinante for igual a 0, nós temos pontos alinhados. Já se o determinante for diferente de 0, eles formarão um triângulo. E para calcular a área desse triângulo, nós calculamos o módulo do determinante dividido por 2. Por que o módulo do determinante? Porque se o determinante for negativo, não existe área negativa. Então ele deve ser calculado em módulo. Vamos agora fazer um exercício de alinhamento de 3 pontos. Vejam o exercício. Calcule o valor de A para que os pontos A, B e C estejam alinhados. Bom, nós temos o ponto A de coordenadas A e 0, ponto B 2, 2 e ponto C 3 e 4. Já que os pontos estão alinhados, o determinante tem que ser igual a 0. Vamos então substituir os 3 pontos no determinante. Na primeira linha, A0, na segunda linha o ponto B 2, 2 e na terceira linha o ponto C 3 e 4. Última coluna, números 1. Para calcular o determinante, vamos usar a regra de Sarros. Repetimos as 2 primeiras colunas na frente da matriz. Primeira coluna A, 2 e 3 e segunda coluna 0, 2 e 4 repetidas na frente da matriz. Fazemos agora as 3 diagonais principais menos as 3 diagonais secundárias. Diagonal principal é aquela que vai de cima para baixo. A primeira delas, A vezes 2 vezes 1, 2A. Segunda, 0 vezes 1 vezes 3,
0, não precisamos escrevê-lo. E a terceira diagonal principal, 1 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Colocamos mais 8. Agora as secundárias, são as diagonais que vão de baixo para cima. A primeira diagonal secundária, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Escrevemos menos 6. A segunda, 4 vezes 1 vezes A, 4A. Escrevemos menos 4A. E a terceira, 1 vezes 2 vezes 0, 0. Não precisamos escrever. Ficamos com 2A mais 8 menos 6 menos 4A igual a 0. 2A menos 4A menos 2A. 8 menos 6 mais 2 igual a 0. Subtraindo 2 dos dois lados da equação, obtemos menos 2A igual a menos 2. E dividindo a equação por menos 2, obtemos assim A igual a 1, que é a resposta do exercício. Vamos agora calcular a área de um triângulo pelos vértices. Vejam o exercício. Calcule a área do triângulo de vértices A, 1, 2, B, 5, 7 e C, 2, 3. Para calcular a área do triângulo, montaremos o determinante. Na primeira linha, 1, 2, que é o ponto A. Na segunda linha, 5, 7, que é o ponto B. E na terceira linha, 2, 3, que é o ponto C. Na última coluna, número 1. Para resolver o determinante, vamos novamente repetir as duas primeiras colunas na frente. 1, 5 e 2, 2, 7 e 3. Diagonais principais. A primeira, 1 vezes 7 vezes 1, 7. A segunda, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. E a terceira, 1 vezes 5, 5, vezes 3, 15. Agora as secundárias, não esqueça de trocar o sinal. 2 vezes 7, 14, vezes 1, 14. Escrevemos menos 14. A segunda, 3 vezes 1, 3, vezes 1, 3. Escrevemos menos 3. E a terceira, 1 vezes 5, 5, vezes 2, 10. Escrevemos menos 10. 7 mais 4 mais 15 é igual a 26. E menos 14 menos 3 menos 10 é igual a menos 27. Fazendo 26 menos 27, encontramos menos 1. Para calcular a área do triângulo, fazemos o módulo do determinante dividido por 2. O determinante é igual a menos 1, então a área do triângulo é o módulo de menos 1 dividido por 2. Módulo de menos 1, 1 dividido por 2, meio é a resposta. Meio, UA, significa unidades de área. Com isso, encerramos a nossa primeira aula de geometria analítica. Estudem bastante. Até a próxima aula.